Bom, vamos conversar hoje sobre um tema bastante importante que, quando se trata de doença e de planejamento de ação para o combate à doença, para a prevenção, é uma área da medicina que a gente estuda bastante, que a gente sempre tem que revisitar e ver os dados, que é a epidemiologia. E em oncologia, a epidemiologia ela é muito importante porque ela vai traçar as metas de ação, principalmente para a prevenção e para o diagnóstico precoce das doenças. E de que forma essa doença está se apresentando na população. Então, o câncer de cavidade oral, esse importante tipo de câncer que acomete a população do mundo geral, principalmente a população do Brasil, a epidemiologia ela tenta se atualizar, divulgando um perfil de novos casos a cada 2 anos. Então, desde 2018, desde 2010, a gente tem aqui uma tabela mostrando isso. Então, o Instituto Nacional do Câncer José de Alencar, que tem a sede oficial aqui no Rio de Janeiro, desde 2010 divulga a estimativa de novos casos de câncer de cavidade oral. Outros tipos de câncer também, mas como se trata da disciplina do câncer de cavidade oral, é o que a gente vai se deter. Então, desde 2010, existe esse informativo é, divulgando a estimativa de novos casos para aquele ano vigente e para o próximo ano. E a cada 2 anos isso a gente vai tendo uma atualização. Então, no ano 2010, a gente pode ver aqui pela tabela que o câncer de cavidade oral aparece com esse quantitativo de 10.330 casos no homem e 3.790 casos na mulher, tendo um total de 10.630 casos. É um tipo de câncer bastante prevalente ainda na população quando a gente compara os outros tipos de câncer. É por isso que medidas de prevenção e diagnóstico precoce sempre são realizados para, de fato, reverberar na prevenção e o diagnóstico precoce dessa importante doença. Então, desde 2010 a gente tinha esse dado, que era extremamente alto e preocupante. Então, se a gente for examinar a de 2012, ou seja, 2 anos depois, a gente percebe aqui que o número de casos diminuiu um pouco no homem, 9.990 novos casos, né? E na mulher ele não aparece entre os 10 primeiros tipos de câncer, tipos de tumores. Ele não aparece. O que a gente vai observar é que na mulher ele se comporta como o 11º tipo de câncer mais comum. Entretanto, no homem, a taxa se manteve no quinto lugar. Com isso, a gente já pode traduzir que o câncer de cavidade oral, no homem, ele é mais prevalente quando comparado com a mulher. E a gente pode fazer uma associação principalmente com o perfil relacionado ao gênero, né, principalmente, visto que as mulheres elas têm uma adesão maior para a prevenção, né, quando comparado com os homens, né, e também pelo comportamento de risco que muitas vezes o homem vai ter, por conta de uma adesão maior, né, que o homem geralmente tem ao alcoolismo, ao tabagismo e a vários fatores de risco que a gente vai estudar mais à frente. 2 anos depois, de 2012, em 2014, a gente observa que o câncer de cavidade oral nos homens aumenta um pouco. Fica ainda no 15º lugar. Na mulher, a gente também tem um aumento do número de casos, mas ele não ultrapassa o lugar que ele mantinha no passado, né? Ele ainda ocupa o 11º lugar, entretanto o número aumenta, porque houve um aumento, um incremento também nos outros tipos de câncer que acometem a mulher. Então a gente tem aqui 4.010 casos. Então nesse interim de 2 anos, o impacto maior é que parece que os diagnósticos tardios eles foram mais concretizados quando comparado com a prevenção e diagnóstico precoce. Então a gente não tem uma diminuição dessas taxas, né? Favorecendo dessa forma uma falha para a detecção precoce e também
para a prevenção desse tipo de tumor que acometem o homem e a mulher. Já em 2016, 2 anos depois, nós temos que essas taxas elas praticamente se mantêm. Cavidade oral no homem fica flutuando entre 10 e 11 mil casos, mais ou menos. Nesse ano, especificamente, 11.140 casos no homem, e na mulher mantém essa faixa de mais ou menos 4 mil casos, ainda tendo o 11º lugar como um dos mais acometidos na mulher. Então vejam que desde 2010 a gente não tem uma diminuição, e sim um aumento dessa taxa, né? O que reflete uma preocupação. Será que as medidas preventivas estão sendo realizadas? Será que o diagnóstico precoce está sendo falho? E isso, de fato, reflete uma preocupação em saúde pública, porque os números tendem a aumentar, né, com o passar do tempo. Obviamente, se a gente for pensar em fatores de risco, nós sabemos que, com o passar dos anos, a urbanização reflete um pouco em relação a isso. Mas quando a gente pesa na balança, por conta da urbanização, aí vem a informação mais vinculada, né? Pode ser que esses pacientes, muitas vezes, por mais que estejam informados, eles ainda não são incentivados a procurar os serviços de saúde quando tem dúvida acerca do câncer de boca, né? Por isso que é sempre importante ter as campanhas de prevenção para, de fato, detectar de forma precoce. Nós sabemos, por exemplo, nesse mês que passou, é, temos uma propaganda muito grande da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia referente à prevenção do câncer de cabeça e pescoço, né? E aí entra o câncer de cavidade oral. Então essas campanhas são extremamente importantes para a população, para de fato, na dúvida, eles procurarem um serviço, porque a gente tem um aumento, um incremento para o aumento dessas taxas, com o passar da urbanização, o desenvolvimento das tecnologias, o acesso maior à informação, porque de fato a gente, se for pensar bem, essas taxas deveriam estar diminuindo, né, e não aumentando. Aí vem também um incremento do colapso do sistema de saúde, né, público principalmente, porque não existe um avanço no número de novas vagas de consulta. Isso também tem um incremento bastante grande com relação às políticas públicas de saúde, que também não evoluíram ao passar do tempo, né? E quando a gente vai para 2018, a gente vê que essa taxa no homem se permanece, então 11.200, ocupando assim o 15º tipo de câncer mais comum. Entretanto, nas mulheres, vemos uma sinalização de diminuição. Então, lá no passado, ele ocupava o 11º lugar. Nesse ano de 2018, a gente tem a felicidade dele diminuir uma casa aí, ficando em 12º lugar, e também tendo uma diminuição do número de casos novos, passando para 3.500 casos. Então parece que o câncer relacionado à mulher, o impacto da prevenção, do diagnóstico precoce, de fato teve uma ascensão nesse caso, né? Surtiu positivamente. Entretanto, no perfil dos homens, a gente não vê essa adesão ainda quando comparado com o das mulheres. E a publicação mais recente do Instituto Nacional do Câncer José de Alencar, pelo Ministério da Saúde, vemos que em 2020, que é a mais atual, as estimativas de incidência de câncer de cavidade oral, ele determina que no Brasil o câncer de cavidade oral ocupa o 7º lugar do tipo de câncer mais comum. E quando a gente vai fazer uma tradução desse número bruto na população como um todo no Brasil, quando se separa com relação ao gênero, observem que o câncer de cavidade oral no homem permanece na mesma taxa, 11 mil e poucos casos, ocupando ainda o 5º lugar. Entretanto, na mulher, vejam que ele fica entre o 12º lugar, mais comum, mais um sinal aqui um pouco desanimador, que ele aumenta mais ou menos 510 casos, comparado com os 2 anos anteriores, né?
Então a gente tem 4.010 casos na mulher. Então a gente sabe, esse dado ele é trabalhado hoje, tem um reflexo ainda não proporcionando o advento da pandemia. A gente sabe que pode ser que esse dado venha a aumentar em 2022, mas o reflexo, o panorama de 2020, que incidências de novos casos de câncer para esses 2 anos que a gente está vivendo, o câncer de cavidade oral ainda se mantém numa taxa elevada. E, infelizmente, no homem a gente não consegue, de fato, diminuir essas taxas, né? Entretanto, na mulher, apesar de ter uma diminuição, uma flutuação de diminuição em períodos anteriores, nós sabemos que é, atualmente esse dado vem a aumentar. Por mais que tenha acesso à informação, a tecnologias, será que as campanhas de prevenção, será que os centros de diagnóstico precoce estão fazendo o seu papel? Será que o sistema de saúde, de fato, tem militado nesse sentido para prevenir ou então fazer diagnóstico precoce desses casos e diminuindo essas taxas brutas de proporção desse tipo de tumor na população de um modo geral? E isso faz uma reflexão grande, né? A gente, enquanto academia, quanto universidade, será que os projetos de extensão vinculados à prevenção estão fazendo o seu papel? Principalmente agora, em tempos de pandemia, onde o acesso está limitado, né? Onde muitas vezes as consultas não são marcadas, não existe livre demanda, isso vem também corroborando com o aumento dessas taxas que podem aumentar bastante agora para o ano de 2022, né? Então, de forma muito triste, né, nós sabemos que essa distribuição proporcional ela tem aumentado ao longo da vida e não diminuído. E muitas vezes flutuado, permanecendo naquelas taxas. Mas, de fato, os serviços de saúde têm que trabalhar para que essas taxas diminuam, né? Principalmente porque nós sabemos que existem fatores de risco relacionados ao câncer de cavidade oral. E fazendo a prevenção seria a melhor estratégia, né? Então, quando a gente plota um gráfico dessas estimativas de 2020 aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente consegue observar que o câncer de cavidade oral, ó, ele tem taxas elevadas, sendo que no homem, quando comparado com mulheres, no homem é bem maior. E vejam que a capital tem maiores casos quando comparado com o resto do estado. E isso reflete muito com relação à urbanização e os hábitos que as pessoas, o estilo de vida que as pessoas procuram, né? Então, com isso a gente pode classificar que o Rio de Janeiro, o câncer de cavidade oral, ele ocupa o quarto lugar. Então, quando comparado com o Brasil de um modo geral, ele sai de sétimo, né? E no Rio de Janeiro, especificamente estado do Rio de Janeiro, ele passa a ser o quarto tipo de câncer mais comum, né? Só perdendo muitas vezes próstata, colo, reto, mama, que são os principais tipos de câncer que acometem a população, de um modo geral. Então, esse dado reflete que a gente, de fato, tem que fazer alguma coisa, porque o câncer de cavidade oral, ele, de fato, representa altos índices ainda, acometendo a população de um modo geral. Então, será que esses dados é reflexo de fatores de risco inerente àquela população local? Né? Então, é um reflexo que a gente faz sempre, uma reflexão que a gente faz sempre. E envolvendo isso, a gente também tem que lembrar, será que nossa prevenção, que o diagnóstico precoce, ele está sendo de fato realizado? Né? Então, isso faz com que a gente reflita bastante, né, com relação a isso. Por trás dessa incidência de novos casos para a população de um modo geral, quando a gente vai estudar a mortalidade, a gente observa o seguinte: desde 2008, o Instituto Nacional do Câncer divulga essas taxas. E o dado apresentado mais recentemente é de 2019. Então, observem que durante todo esse período, mais ou menos 11 anos, nós vemos que se morre bastante por esse tipo de tumor.
Então veja que 2008, onde foi divulgada a primeira estatística mais robusta, a gente vê que ele sai de 6.214 e ultrapassa nesse ano de 2019, onde saiu o resultado há uns meses atrás. Então a gente tem ainda uma mortalidade alta referente ao câncer de cavidade oral. Nesses anos, compreendido entre 2008 e 2019, a gente vê uma flutuação. Apenas em 2010 a gente tem uma diminuição. Aí a gente pensa, será que esse dado está subnotificado? Será que de fato foi registrado? Né? E nos anos que se passaram existe um represamento dos dados? A gente sempre faz essa reflexão. Entretanto, essa variação de 4.000 para 6.000 fica flutuante. Né? Então a gente percebe que ainda existe uma mortalidade alta para esse tipo de tumor na população brasileira. Então, em 2019, que é o dado mais recente, nós temos 6.605 casos, sendo que o homem, por ser mais prevalente na estimativa de novos casos, ele também está indicando que também se morre mais. Então, o gênero, né, masculino ainda tem, de fato, maior mortalidade, 5.120 casos. Né? Praticamente, só perde para 2009, um dado bastante elevado. E nas mulheres, a gente tem 1.485 casos de mortalidade. Né? Esse dado é bastante interessante porque ele reflete de fato que a incidência se apresenta com aquela elevação, né, quando comparado com os anos que antecedem ou os anos que vão a vir. Então a gente vê que essa taxa ela não tem diminuído, sinal que detecção precoce e prevenção ainda também está falho. Né? Então a gente tem essa reflexão muito bem visualizada quando a gente tem esses casos de mortalidade na população de um modo geral aqui no Brasil. Então, com isso, a gente precisa entender e sempre relembrar os fatores de risco relacionados ao câncer de cavidade oral. Aí vocês vão me ajudar com isso. Né? Eu gostaria agora que vocês pudessem contribuir para a gente formar uma nuvem de palavras, onde vocês vão escrever acessando o site mente.com, o Mentimet, e lá vocês vão digitar 3 fatores de risco que contribuem para essa incidência maior do câncer de cavidade oral na população de um modo geral. Aí quando vocês abrem esse link do mente.com, vocês vão digitar esse código lá e vão escrever 3 fatores de risco para a gente montar a nuvem de palavras para a gente discutir melhor esses fatores de risco para o câncer de cavidade oral. Posso contar com vocês, com a ajuda de vocês? Acho que vocês sabem fazer, né? Acho que em outras aulas já viram. Ótimo, gente. Então, dá um tempinho para que vocês possam fazer e a gente discutir a nuvem de palavras aqui. Ver se vocês estão lembrados. Professor, Oi? enquanto o pessoal está fazendo isso, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, que me surgiu durante a explicação. Pois não. O senhor estava falando sobre a campanha de prevenção, né? Falando da diferença de, de, de pacientes, né, que vão ser acometidos, né? Estava falando que em mulheres estava em 12º, né? Mas que eu fiquei pensando, as campanhas de prevenção, elas são voltadas para a população no geral. Ela não vai virar e vai falar, olha, vou pelo menos de câncer de cabeça e pescoço, né? Ele Sim, não vai voltar diretamente para um gênero, ele vai falar para a população no geral, né? Então eu fiquei pensando, para homens estava em 5º lugar, né? Em 2008, se eu não me engano, e para mulheres estava em 12º.
sendo que antes estava em 11º. O que eu fiquei pensando, a campanha de prevenção, ela vai ser voltada para ambos os gêneros, falando sobre Sim, tabagismo, etilismo, infecção por HPV, radiação solar, enfim. Então eu fiquei pensando, tá, será então que algum outro tipo de câncer que antes estava em 12º, né, para mulher, e será que esse não teve uma maior incidência e quando comparado com o câncer de cavidade oral, então ele teve uma maior quantidade de casos e dessa forma o o câncer de cabeça e pescoço acabou descendo, né? Tipo, acabou indo para 12º. Eu fiquei meio pensativa quanto a isso, porque depois o senhor até mostrou sobre mortalidade e tudo mais, e mesmo assim mostrou que teve um aumento de mortalidade tanto para mulheres quanto para homens. Então eu fiquei pensando, tá, se eu comparar então com algum outro tipo de câncer ali naquela tabela de mulheres, né? Será que sim, então um câncer, vamos supor, deixa eu ver, câncer de pele, vamos supor, só assim, exemplo. Câncer de pele teve uma maior incidência em mulheres e por isso acabou tendo um maior número de casos ali naquele ano e passou câncer de cabeça e pescoço. E por isso o câncer de cabeça e pescoço foi para 12º, entendeu? Porque eu fiquei meio pensativa, porque a campanha de prevenção não vai voltar para um gênero, pelo menos esse tipo, é, né? mas a mulher, vocês vão ver isso na clínica, a mulher procura mais, tem uma adesão maior, porque existe, não sei, de fato, uma sensibilização com ela procurar, até pelo próprio perfil da mulher. Mais vaidosa, se preocupa mais, tem blindado alguns fatores de risco quando comparado com o homem, né? E esse reflexo de não diminuir na mulher mais é por conta da emancipação da mulher em relação à agregação de fatores de risco muito relacionado ao homem. A mulher tem trabalhado mais, com isso as mulheres têm participado mais de organizações de trabalho e com isso muitas vezes fica associado a hábitos deletérios, como fumar e beber. Então, ela de fato agrega muito isso. Apesar de ter as campanhas de prevenção, a mulher ainda são as que procuram mais o dentista. E por elas procurarem mais o dentista por conta da estética, ou porque de fato elas têm maior autocuidado, faz com que esse dado fique flutuante, de fato, né? E outros tipos de câncer possam ultrapassar. E a gente tem com isso, nesse ano de 2010, que começou a se fazer esse estudo, o incremento de outros fatores de risco, principalmente os vírus, e uma separação do tipo de câncer de cavidade oral relacionada à orofaringe, porque a gente separa agora, né? No passado não, era câncer de boca, tanto a área de orofaringe como também a cavidade oral propriamente dita. Então, essa separação, se a gente for dissecar melhor o dado, a gente vê que essa variação se faz por conta disso. Mas, de fato, você tem razão. Aumentou porque a mulher, por conta da sua emancipação, trabalhando, tendo uma urbanização maior, estando exposta a maiores fatores de risco, principalmente tabaco, né? Fumo de um modo geral, e bebidas alcoólicas também, e a exposição do vírus HPV, que a gente vai falar mais à frente, faz com que esse dado aumente. Tanto que eu mostrei lá para vocês. Apesar de estar em 12º lugar, a gente vê que 500 casos aumentou na taxa. Então ela passou de 3.500 para 4.010. Então a gente vê que, por mais que tenha tudo isso, e a mulher incorporando esses hábitos deletéricos, faz com que esse incremento não tenha diminuído tanto. Porque a tendência, é a Ivanda que perguntou, né, Ivanda? É que diminua Isso mais, mesmo. que de 12º fosse para 13º, e assim por diante. Se manteve em 12º, aumentando a taxa bruta, saindo de 3.500 e indo para 4.010, permanecendo ainda nisso. E aí, mais ou menos, a gente pensa dessa forma. Por mais que a campanha não seja vinculada apenas
ao gênero, né, a mulher ainda tem uma sensibilização maior de procurar. Tanto que quando a gente, por exemplo, faz um paralelo com as desordens potencialmente malignas, a gente vai ver que as leucoplasias, principalmente, que elas são muito precursoras do câncer de cavidade oral, são mais detectadas na mulher. Então, de fato, a mulher procura mais. Ela, de fato, tem uma aderência maior à detecção precoce, né, quando comparado com o homem. Então, isso ajuda também nessa estimativa, né? Por mais que não tenha esse alerta, esse olhar, que no homem, de fato, a gente não consegue melhorar nada, praticamente nada. Desde que foi estudado, ele fica no quinto lugar, flutuando nesses casos aí, de 4.000 a 5.000 casos, né? Então a gente entende que na mulher a gente tem um alerta e uma visão maior de aderência para essa informação. O homem já é um pouco mais difícil de procurar. Vocês vão perceber isso, que o perfil do atendimento odontológico, ele está muito mais, a gente atende mais mulher que homem, né? E isso tem embute de fato esse dado que a gente vê aí. Porque não resta dúvida, quem vai fazer o diagnóstico precoce e também a prevenção para o câncer de cavidade é o dentista. Porque ele é o profissional que mais examina a cavidade oral, né? Então não tem jeito. E infelizmente o homem procura pouco o dentista. E muitas vezes quando procura, não, a gente praticamente não encontra lesões precursoras do câncer. A gente já encontra o câncer, né? Então a gente vê que de fato a gente precisa ter um alerta de sensibilização da população masculina quando comparado, né? Porque a tendência e se melhorar esse incremento, né, e essa sensibilização da população feminina, esse dado iria aumentar e não ficar flutuando de 3.500 foi para 4.000. E agora continua assim, né? E aí a gente lembra bem que é por conta dessa urbanização, da emancipação que a mulher tem no meio social de um modo geral, né? A gente vê que o incremento dessa urbanização está muito voltada para isso. Porque quando a gente vê no passado, o homem era muito maior quando comparado com a mulher, muito maior mesmo. Existia um gap grande, né? Apesar de ainda ter essa diferença importante e interessante, mas por conta disso, do tipo de câncer, né, especificamente, que está muito relacionada com os hábitos deletérios que os pacientes vêm a ter, contribui demais para que essa taxa ainda permaneça assim. Mas, obviamente, aconteceu isso. Outros tipos de câncer passaram, existe agora uma separação dos tipos de tumores, né? Principalmente orofaringe, cavidade oral, existe essa separação, então por isso faz com que a gente tenha essa taxa flutuante. Mas eu acho que o que se deve trabalhar também é na sensibilização do homem procurar os serviços de saúde, né? Principalmente Isso que eu ia perguntar para o quando ele tem senhor. fator de risco, né? Por Uhum. exemplo, vou dar um exemplo para você, para a quelite actínica, né, que a gente vai discutir mais à frente. O homem não usa o protetor. Sim, verdade. Ah, é coisa de mulher. Ah, vou usar nada isso. E aí a gente já tem campanhas voltadas para isso, né? Para ele usar o protetor. Porque é pele do mesmo jeito, não tem essa. Que, né, a mulher não já usa o batom, que tem uma proteção já, e isso ajuda. Aí quando a gente compara a quelite actínica, ela é mais prevalente no homem por conta dessa consciência ainda um pouco ultrapassada de não querer usar o protetor labial por achar que é coisa de mulher. E não é Sim. bem assim, né? O Uhum. homem precisa dessa informação, né? E eu digo de um modo geral, até os homens que são mais esclarecidos, mesmo com o advento da informação, do metrosexual, né, que agora existe, tudo isso, né? O homem tem se cuidado mais, mas entretanto, para essa parte do cuidado da boca, da cavidade oral, ainda tem essa diferença. Vocês vão ver também, por exemplo, portador de prótese parcial ou total, a mulher procura mais, né? O homem já é mais negligente para essa parte. Perde os dentes e não reabilita. Vocês vão ver que as mulheres têm muito mais trato fino com isso, né? De ter o dente, de sorrir, de sempre aparecer com um sorriso com os dentes. O homem não tem, é muito cultural, principalmente aqui no Brasil. Tem muito isso. Parece que o homem pode ser desdentado, a mulher não. E na verdade não, né?
a saúde oral, ela não está separada pelo gênero, né? Ela tem que ser igualitária para todos, né? Mas infelizmente culturalmente tem isso, né? Então a gente vê. Então por trás realmente está embutido o fator cultural, de hábitos viciosos, sociais, tudo isso, né? E obviamente que a gente queria ver agora um ganho para isso. Eu espero que em 2022 das mulheres diminua mais, né? De 12º vá para 13º e sucessivamente, e o dado bruto, como eu mostrei para vocês, diminua de fato, né? Chegar aos 3.000, aos 2.000 e assim por aí, e assim por diante, né? Para justamente essa incidência diminuir, Aham. porque de fato a gente tem muito isso no perfil social, no fator de risco embutido com a, a própria natureza da mulher e do homem, né? Outra coisa importante é que o fator hormonal também incide nisso. Parece que a testosterona ela é mais protetiva do que os estrógenos para câncer de boca, digamos, né? A gente tem essa diferença. Já para outros tipos de tumor e outras doenças, parece que o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele protege mais. Mas em boca não, parece que a gente tem o contrário com relação a isso. Ainda tem esse fator biológico, que pode estar interferindo também nisso. Tá bom, professor, obrigada. Mas era basicamente isso que eu até queria perguntar para o senhor, né? De o senhor acha, então, tipo, que é válido a gente pegar e comparar, por exemplo, mulheres, aqueles cânceres que tem ali, né? Aqueles tipos de câncer que tem ali, você vê realmente, olha, por que esse aqui aumentou? Por que esse aqui diminuiu? E então você fazer uma campanha em cima daquela população por isso, né? Como o senhor falou do homem. Eu acho que seria válido, né? Tipo, a gente Sim, fazer uma campanha totalmente voltada para homens sobre câncer oral, né? sim, Porque o senhor até comentou sobre quelite actínica e tudo mais. Eu sei que hoje em dia tem muito, a gente tem informação e, enfim, mas para o senhor ter noção, eu nunca tinha ouvido falar sobre quelite actínica até fazer odonto, né? Até entrar na faculdade. E eu nunca ouvi isso na minha vida. O meu pai, ele tem quelite actínica e ele só foi descobrir isso depois que eu tive patologia. Eu falei, ih, acho que tu tem, pai. Aí eu mandei foto para a professora, aí mandei para outros alunos, para o pessoal de estômato. E realmente, é aí que ele foi descobrir que ele tinha quelite, mas também tem essa questão de, não vou passar protetor solar, porque isso é coisa de mulher, passar batom na boca. Mas é isso. não, acho que super cabe e orientar. Às vezes é a falta de informação e também esse hábito cultural, né? E está muito envolvido com relação a isso. Imagina a gente orientar para uma pessoa que não tem esclarecimento sobre isso. Um agricultor, por exemplo, ele não quer saber. Sim, Vou não fazer. Eles não fazem de fato. E aparecem com isso. E principalmente com o nosso clima. Isso também é uma coisa que está muito envolvido, né? O clima tropical, o sol, aí vem também poluição, né? A camada de ozônio, blá, blá. Isso tudo, se a gente for colocar e embutir, é porque a gente não tem uma ferramenta precisa para medir esses fatores de risco populacionais, ambientais. Mas isso também, de fato, tem uma contribuição grande. Mas, obviamente, que o hábito e fazer essas campanhas direcionadas são sempre importantes, né? E para que eles até fiquem estimulados a procurar. Porque no homem é muito isso, né? O homem não chora, homem não precisa, homem não sente dor. Tem muito isso enraizado na nossa população, né? Aí acaba que muitas vezes em algumas doenças isso de fato fica mais proporcional, mais evidente, né? Mas é uma discussão muito polêmica que a gente de fato começa, quando vê esses dados de epidemiologia, ter essa visão, é, não apenas do dado em si, mas pensando no todo, né? Então é importante essa sua reflexão. Não, será que acho que está legal a campanha de prevenção? Será que a gente tem que fazer privilegiando certas populações porque isso está maior? Né? Porque você sabe que há um tempo atrás tinha de colo de útero.
Aí depois começou o câncer de mama. Agora que começou um polo de saúde do homem, câncer de próstata. Mas antes não tinha. Era mais para a mulher. Agora que está uma coisa mais um pouco homogênea, mas a gente sabe que as campanhas são mais fortes no perfil feminino. E isso está aderido o quê? As mulheres estão na maior proporção da população, elas que de fato, muitas vezes agora, né, tem a proporção do voto, então muitas vezes a política de prevenção está muito vinculado a isso, né, dos gestores estarem ligados muito na mulher, porque de fato elas contribuem mais agora, né, com a formação da renda, do poder do voto, de tudo isso, né? Então ainda tem esse outro lado que a gente deve lembrar e sempre mencionar. Mas eu acho que cabe, sabe, Wanda, fazer sim, para que os homens tenham esse olhar de acolhimento que a prevenção não é coisa apenas de mulher, mas do homem também, né? E seria bem importante ter isso. Sim, com certeza. Obrigada, professor. Estão curiosos para saber a nuvem de palavras? Eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Deixa eu só. Ó, tem 30 e poucas pessoas na sala, apenas 22 que fizeram. Tem que participar mais. Vou colocar aqui para que vocês possam ver. Então vocês já estão craques nisso, sabem os fatores de risco relacionado. Então várias coisas interessantes apareceram na nossa nuvem. Ó, que se pensa mais que de fato são os que mais contribuem, né? Tabagismo e alcoolismo, mas muito colocaram a radiação UV, na exposição solar. Então a gente vê aqui, ó, alguns colocaram até desordens potencialmente malignas, colocaram a parte de vírus oncogênico, também vinculado, lesões potencialmente malignas, aqui o líquen plano aparecendo. Tem que escrever correto, ó, o líquen aqui. Surgiu uma palavra aqui um pouco diferente, não sei o que pensou, né? Enxerto, não sei o que se pensou. A exposição ocupacional é interessantíssimo quem pensou isso. A gente vai ver que tem muito a ver, que entra como fator de risco a profissão que a pessoa tem. Hoje em dia já se pensa bastante sobre isso. Então, bem interessante que vocês colocaram. Mas, de fato, vocês representaram na nuvem de palavras o que a gente tem na maioria, como fator de risco que contribui bastante para essa incidência estar alta ainda. Vocês conseguem me acompanhar? Acho que sim, tá tudo certo. Acho que sim, né, gente? Ótimo. Então, se a gente for ver, ó, os fatores de risco, o tabagismo, 42% dos óbitos, o etilismo, 16%. Só que muitas vezes existe o sinergismo, né? A associação entre etilismo e tabagismo vai contribuir 30 vezes mais com o risco da pessoa ter câncer de cavidade oral. Né? As radiações vocês falaram também de dieta, por exemplo, baixo consumo de caroteno, que é um importante protetor de mucosa. Outra coisa que contribui bastante, né, ainda, para vários tipos de câncer. O de boca ainda assim no percentual maior é a história familiar genética. Outros tipos de câncer têm isso mais forte, como mama, próstata, pele. Né? Boca tem, mas numa incidência menor. Outra coisa que não falaram diretamente, mas a obesidade atualmente ela contribui, né? O excesso de gordura, o sobrepeso, associado também com esse ganho ponderal, com obesidade, a gente sabe também que atualmente é fator de risco para o câncer de cavidade oral. E eu coloquei aqui, ó, para vocês, propositalmente de vermelho, as infecções pelo HPV. E eu abro um parênteses com relação a isso, né? Para a boca, os estudos atuais indicam que o fator de risco, de fato, nobre para o aparecimento de câncer seria na orofaringe, né?
Lá na região de istmo das fálceas, mais posteriormente, que é a orofaringe, a gente considera que existe um tropismo maior. Vários estudos foram feitos atualmente e eles indicam que essa associação não está tão forte para o câncer de cavidade oral, entretanto, orofaringe, devido a ter uma anatomia diferenciada, por conta também da exuberância de linfonodos, os retrofaríngeos principalmente. Então, por conta disso, da área anatômica ser um pouco diferente, também a área de transição, eles acreditam que os vírus oncogênicos estão, principalmente o HPV, está mais vinculado à orofaringe. Então, agora eles separam com relação a isso. É uma discussão forte, né? Mas a tendência, as evidências científicas mostram que o câncer de cavidade oral não existe essa associação tão forte com o vírus HPV. Né? Entretanto, como não existe uma conclusão com estudos retrospectivos muito fortes, de caso controle relacionados a isso, a gente tende ainda a relacionar, porque os livros, a literatura médica ainda aponta, né? Mas a tendência atual é que se separe. E sim, os de orofaringe tenham de fato esse olhar mais aguçado, exacerbado para as infecções de HPV, quando comparado com de cavidade oral. Né? Isso a gente tem visto atualmente, né? Então, por exemplo, as lesões que têm associação com HPV, elas nem sempre, principalmente na cavidade oral, atualmente, nem sempre elas estão relacionadas com o vírus e nem com o aparecimento de câncer, diferentemente em outras áreas, como orofaringe, colo do útero, reto, que aí sim existe comprovação e estudos mais pontuais que comprovam isso, né? Mas até que mude essa literatura, a gente ainda considera como sendo, mas é sempre bom lembrar que atualmente eles separam com relação a esses fatores de risco. Outras pessoas colocaram com relação à questão laboral. Então, a gente tem hoje em dia alguns grupos de trabalhadores que têm fator de risco inerentes a esse câncer de cavidade oral. Então eu elenquei aqui para vocês, ó, exposição a óleo de corte, amianto, poeira de madeira, poeira de couro, cimento, de cereais, têxtil e couro, formaldeído. Aí nisso a gente se inclui, né, principalmente as pessoas que trabalham com anatomia patológica, que trabalham muito com esse fixador, sílica, fuligem de carvão, solventes orgânicos e agrotóxicos. Né? Então, os trabalhadores que entram em contato com a exposição a esses agentes tendem a ter fatores de risco atualmente pontuais para isso. E se a gente for ver, é um perfil muito associado ao gênero, né? Ainda a gente não tem uma isonomia, digamos, né? Uma associação equilibrada dos profissionais em atividades laborais com relação a esse tipo de trabalho, né? Agricultura, criação de animais, indústria têxtil, couro, metalúrgica, borracha, construção civil, oficina mecânica, fundição, mineração, assim como profissionais cabeleireiros, carpinteiros, encanadores, instaladores de carpete, moldadores, modeladores de vidro, oleiros, açougueiros, barbeiros, mineiros, canteiros, pintores e mecânicos de automóveis. Então esse perfil está muito atrelado ao gênero, né? Aí a gente lembra da incidência também ser maior por conta desse perfil laboral mais vinculado ao homem, né? E quando a gente faz o estudo da localização anatômica dos tumores, a grande literatura ela coloca algumas áreas como as mais prevalentes. Então a gente tem aqui os lábios, os dois terços anteriores da língua, a mucosa jugal, o assoalho de boca, a gengiva inferior, superior, área retromolar e palato duro. Mas quando a gente, por exemplo, faz o estudo relacionado aos códigos de internacional das doenças, né, o CID, propriamente que muitas vezes a gente encaminha o paciente através desse CID, algumas áreas aqui não existem, né, propriamente falando, né? Então a gente tem aqui essa segmentação, tendo o lábio como sendo o CID, né, o C0, depois acompanhado de base de língua, outras partes da língua, gengiva de um modo geral, não tendo separação,
palato, que entra aqui, ó, veja que nessa área o palato duro que entra, mas o mole não tem nada. Então veja que dependendo da forma de classificação que aquele serviço de saúde vai adotar, isso vem a mudar. Mas esse Código Internacional de Localização Anatômica, ele é muito importante, principalmente no estadiamento da doença. Então, para o câncer de cavidade oral, a gente tem essa numeração de CIDs de 0, né, até região 8. E a partir daí uma separação, amígdala e começando outros códigos aqui abaixo. Então esse código internacional está vinculado a essas áreas anatômicas bem restritas à cavidade oral propriamente dita mesmo, né? E a parte também dos lábios, né? E aí a gente sabe, né? A gente vai ter aulas mais específicas sobre isso, que esse tipo de câncer é que mais acomete 90% dos tumores que acometem a cavidade oral, que é essa gradação, né? O câncer de boca, o câncer de cavidade oral, que a gente de fato indica aqui no Brasil pelo Instituto Nacional do Câncer, é o carcinoma de salas escamosas, que tem outros sinônimos a depender do estado, mas são sinônimos, né, que é o carcinoma epidermoide e o carcinoma espinocelular. Então, ele é o mais comum. 90 a 95% dos tumores malignos da cavidade oral. Embora apresentem menor incidência, a gente tem outros tipos de tumores também que podem acometer a cavidade oral, como os tumores de glândula salivar, maior e menor, os sarcomas, né, os de origem óssea, muscular ou vascular, e também o melanoma de mucosa com incidência muito pequena. Então, esses outros tipos são mais ou menos, ficam entre 5 a 1% desses tumores que acometem a cavidade oral, e aqui o CID tendo essa numeração que eu já falei, que eu já tinha falado para vocês, indo de 00 a 9. Tem 10 ali, mas é até 9. Essa região aqui de amígdala, que é o parâmetro que a gente mais estuda. E, obviamente, que esse câncer de cavidade oral, associado com a área anatômica e também com a condição e situação que aquele tumor vai ter, vai de fato proporcionar o tratamento para o indivíduo, né? Então, o prognóstico para esses diagnósticos de câncer de cavidade oral depende bastante dessa área de localização que ele se encontra e o comprometimento dessa área. E com isso, concretizando para o estadiamento aquela doença, ou seja, a condição que o paciente vai se encontrar quando tem aquela lesão. Então, muitas vezes é usada, a gente vai ter uma aula só sobre estadiamento depois, onde a gente vai estudar sobre esses critérios que são usados, né? Então, aqui no Brasil, a gente usa um critério simples para o estadiamento, que é o sistema TNM, que é a classificação de tumores malignos, que ele usa 3 parâmetros básicos para tentar classificar o estado da doença, né? Em que fase o paciente se encontra da doença e, com isso, traçar o prognóstico para ele, né? Qual o grau de sobrevida que ele vai ter. Então, a gente tem, por exemplo, o tamanho do tumor relacionado, o número de linfonodos que estão presentes e também o surgimento de células filhas oriundas do tumor primário, que são as metástases. Então, através desses 3 critérios, eles conseguem perceber o grau de severidade que a doença se encontra, traçando assim o prognóstico para a doença do paciente. Aí a gente vai ter uma aula mais sobre isso, que eu vou falar mais à frente, né? E muitas vezes, esse paciente tendo esse prognóstico faz com que a gente sempre pense na prevenção, que é a principal ferramenta para que o paciente não tenha um prognóstico reservado, sombrio, para quando ele tem a doença, seja portador da doença, de fato não ter padecimento, né? Não levar à morte, ao óbito. Então a prevenção sempre foi o termo-chave que a gente deve sempre fazer. Então, geralmente as campanhas de prevenção elas estão vinculadas ao hábito de não fumar, sempre encorajando esses pacientes para que esse hábito seja abandonado, né? Associado a isso, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, ter alimentação rica em frutas e verduras e legumes,
manter boa higiene oral e por conta da gente ter a associação dos vírus oncogênicos, principalmente o HPV, usar o preservativo na prática do sexo oral também é um instrumento utilizado para as campanhas, né? Porque ainda não existe uma concretização sobre a vírus oncogênica do HPV na cavidade oral. Mas como prevenção a gente utiliza, até por conta da associação próxima com a orofaringe. Aí a gente também adota como medida preventiva, né? Então esse câncer de cavidade oral, ele se apresenta de várias formas, desde uma ulceração, uma tumoração, que a gente não consegue muitas vezes perceber, e pelo esse crescimento rápido faz com que a região de cabeça e de pescoço fique assimétrica, ou então os pacientes muitas vezes com esse perfil muito mais instrumentalizado e evidente do público masculino, pode chegar com essa característica. Horas de possibilidade terapêutica, com estadiamento muito vasto, né? E muitas vezes tendo um prognóstico reservado e uma sobrevida muito baixa. Então, o que a gente não quer é que o paciente chegue nessa situação, né? O que a gente, quando a gente fala na incidência, é fazer com que os pacientes, principalmente do gênero masculino, não cheguem nessa situação. Porque muitas vezes o diagnóstico para eles é muito evidente, mas muitas vezes o estadiamento fica bem comprometido, porque de fato ele tem uma doença bem evoluída. E quando existe o tratamento para isso, muitas vezes o oncologista e o cirurgião de cabeça e pescoço indica cuidados paliativos, porque de fato não tem como trazê-lo para uma situação de normalidade, né? Então tem de fato uma sobrevida muito baixa e a gente de fato não quer que os pacientes cheguem nessa condição, né? Então veja que essa lesão aqui bastante exuberante, com úlcera, necrose extensa, fístula, né? Ver que o paciente de fato procura o serviço de saúde porque não consegue se alimentar. Muitas vezes esse paciente tem um perfil de alcoolismo e tabagismo e muitas vezes eles procuram porque não conseguem nem ingerir a bebida alcoólica ao acordar, né? Eles não conseguem, não se alimentam, perdem peso e a queixa mais frequente é essa. Quando eles param de fato não se alimentar e começam a perder peso, e sentir dor, porque veja que a tumoração aqui já acomete toda a mandíbula, toda a região óssea, e com isso a expansão, a compressão de áreas nobres, principalmente as estruturas nervosas, e eles começam a sentir dor. Então, para o homem está muito vinculado a isso, procurar o dentista. Sentiu dor, vai ao dentista. Se não sente dor, não vai ao dentista. Então, está muito vinculado a isso. Então a gente tem que encorajá-los a qualquer sinal diferente procurar o atendimento, assim como as mulheres têm feito, com maior frequência, né? Por isso que a detecção precoce ela é interessante para esses casos, para os pacientes não chegarem nesse nível de estadiamento, ter prognóstico reservado. Então, conhecer, que é a nossa aula mais à frente, as desordens potencialmente malignas, né? As lesões brancas, vermelhas, e que tem uma chance maior de transformação maligna, é interessante e importante. Porque quando a gente tem suspeita dessas lesões, se realiza exame complementar, exames de biópsia. E muitas vezes esse exame de biópsia seguida de análise anatomopatológica. Então não adianta de nada eu remover aquela área que tem problema, que tem uma queixa do paciente e não analisar microscopicamente. Então vocês vão aprender que na vida, por mais que eu tenha certeza daquilo que seja, tem que se fazer a análise anatomopatológica. Não pode descartar, não pode jogar no lixo biológico. Tem sempre que analisar, por mais que eu tenha certeza do aspecto benigno da lesão. Obviamente que na suspeita para malignidade, análise anatomopatológica, porque esse paciente só vai ser encaminhado para o serviço de saúde se de fato ele tiver um laudo específico para aquela condição. Então, geralmente, ele é encaminhado com esse laudo. Aqui eu mostro para vocês o laudo que é expedido pela faculdade. E quando ele tem a conclusão diagnóstica de um tumor de cavidade oral,
um câncer de cavidade oral, né, um tumor maligno. Esse paciente é encaminhado com laudo, juntamente com as lâminas, porque geralmente se faz o estadiamento através também do aspecto histopatológico da lesão. A morfologia da lesão é importante também para traçar o tratamento. E muitas vezes, quando o tumor está muito diferenciado, é encaminhado os blocos de parafina, onde foram fixados a biópsia, seguida do encaminhamento. Aí, nesse caso, o paciente ele tem 3 vias que ele pode seguir: o atendimento particular, quando muitos têm plano de saúde, a gente já faz esse encaminhamento para a rede privada. Quando não, ele tem que fazer 2 destinos. Ele pode fazer 2 destinos a depender da vaga que existe para a localização que ele mora. Então, existe o CISREG, que é o sistema de regulação do município, e o sistema estadual de regulação, que é do estado. Então, ele pode também, de forma ao sistema de saúde, né, ao SUS, pode ir por esses 2 caminhos, CISREG ou C. Mas o que mais importa é a realização dessa instrumentalização do diagnóstico através da biópsia seguida da análise anatomopatológica para que o paciente possa ter o tratamento adequado, né? Porque vale lembrar que o dentista não faz o tratamento do câncer em si, né? Ele entra na equipe multidisciplinar após a instalação do tratamento do paciente, que é o que a gente também vai discutir na disciplina. Mas quem faz o estadiamento e prescreve o tratamento do paciente é o profissional médico, né? Ou o oncologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Então, a gente trabalha junto com eles para fazer com que esse paciente tenha um tratamento menos grave, menos agressivo, né? Fazendo prevenção de lesões durante o tratamento e depois no acompanhamento desse paciente quando eles têm cura ou uma sobrevida maior, né? Por um longo período de tempo, né? Então, por mais que a gente não faça a prescrição do tratamento, a gente tem que entendê-lo, até para intervir quando o paciente está em curso de tratamento de câncer. Ok, gente? Dúvidas, perguntas, algum comentário?